Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa lição de número 3, o despertamento renova o altar. Nós queremos saudar a todos os nossos irmãos e amigos que sempre estão em sintonia conosco com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que neste domingo, 19 de julho de 2020, possa ser de grande bênção para a sua vida, para o seu coração, para a sua alma. Nós vamos neste momento fazer uma oração para nós começarmos a nossa aula de hoje, aula de número 3, aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse dia. Louvamos e exaltamos o Teu nome pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concede de podermos, Senhor, nesta oportunidade, estar aqui para adorar o Teu santo nome e para também estudar a Tua santa palavra. Meu Senhor, abençoe a todos quanto têm nos acompanhado pela rede social e aqueles que ainda virão, Senhor, para participar conosco. A Tuas mãos esteja estendida. Oramos nesta hora, Senhor, em favor daqueles que estão passando por um período de doença, aqueles que estão infectados com o coronavírus, que o Senhor sabe, o Senhor conhece, tanto na nossa cidade como no nosso estado, e também, Senhor, em todo o mundo. Pedimos que estenda as Tuas mãos para que a maioria deles, Senhor, possam sair dessa situação, que as Tuas mãos estejam estendidas, curando, libertando, transformando, porque cremos, ó Deus, que esta solução virá das Tuas mãos para a vida de todos nós. Guarda, proteja o Teu povo, dá-nos uma escola bíblica dominical abençoada pela Tua presença. Fale conosco nesta manhã através da Tua palavra e haja, Senhor, em nosso coração com poder, com graça, com virtude dos céus. É o nosso pedido em o nome de Jesus, Teu Filho. Oh, glória a Deus! Meus irmãos, hoje nós vamos estar participando da nossa lição de número 3. A nossa revista da Escola Bíblica Dominical é uma tiragem especial da nossa CPAD, Lições Bíblicas. A CPAD é a nossa casa publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. Ela também faz as publicações para a igreja no mundo hispânico. E como nós estamos tendo este momento especial no nosso país e também em todo o mundo, não está sendo possível a Escola Bíblica Dominical presencial. E por não estar podendo fazer a Escola Bíblica presencial, a CPAD, a nossa casa publicadora, relançou esta revista que fora ministrada em 1994, 95, nessa faixa etária de ano, essas lições sobre os princípios divinos em tempos de crises. E esse trimestre que nós estamos aprendendo. Já tivemos tantas outras lições aqui e agora estamos tendo esta lição. E o subtema disse: a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual com exemplos para o nosso dia. Então, todo esse trimestre está tratando sobre despertamento espiritual, avivamento espiritual, coisas que eu e você, como cristão, sempre precisamos ter e fazer. Louvado seja o Senhor para sempre. Então, queremos deixar a você aí esta oportunidade para que venha convidar. A nossa lição é a lição de número 3, o despertamento renova o altar. O que é o despertamento? Claro que neste caso aqui estamos tratando do despertamento espiritual. E o que é o despertamento espiritual? O despertamento espiritual nada mais é que aquele momento em que o Espírito Santo toca em nosso espírito para que a gente volte a praticar as coisas que outrora nos levava sempre próximo à presença de Deus. Muitas vezes as pessoas equivocam-se com o despertamento espiritual, como falar em línguas, profetizar, ter visões, ter revelações, operação de milagres e assim por diante. Claro que tudo isso está dentro do pacote, mas isto também não é o despertamento espiritual. O despertamento espiritual é algo pessoal, aonde você volta aos princípios divinos.
onde você volta novamente a praticar aqueles princípios, a viver aqueles princípios, a priorizar aqueles princípios divinos, tais como oração, consagração, jejum, congregação e toda a santificação. São aquilo que a gente faz como pessoa, como cristão, para poder melhorar o nosso relacionamento com Deus. Então, o que é estas outras que eu vinha falando sobre falar em línguas, profetizar, dons de cura, fé e essa questão toda? Isso são manifestações do Espírito Santo. Claro que também essas manifestações do Espírito Santo, ela está dentro deste prisma que é o despertamento espiritual. E nós estamos tratando desse despertamento, dizendo que o despertamento renova o altar. O nosso texto áureo é: então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30. A verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Nós estamos em guerra, o nosso inimigo é Satanás. E para que possamos vencer e ter vitória sempre, nós precisamos estar com o nosso altar sempre renovados na presença do Senhor. A nossa leitura bíblica está em Esdras, capítulo de número 3, versículos do 2 ao 5 e versículo dos 10 ao 13, que nós estaremos fazendo a leitura. Se você tiver aí a sua Bíblia Sagrada, você pode nos acompanhar através da leitura. Esdras, capítulo 3, versículos de número 2 ao 5 e 10 ao 13, que diz assim: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram um altar de Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre eles holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. E celebraram as festas do tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltério, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choravam em alta vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que às vezes se ouviam de muito longe. Meus queridos irmãos e amigos, estas são a edificação do altar e o lançamento do alicerce do templo, isso na época de Esdras, através do decreto de Ciro, quando eles retornam para Jerusalém, para Judá, depois de 70 anos de cativeiro. O templo fora destruído por Nabucodonosor no ano 586, quando Nabucodonosor invade
Jerusalém, queima o templo, destrói os palácios e leva cativo uma grande quantidade de pessoas. Quando passados 70 anos, eles retornam para Jerusalém, através do comando de Josué e Zorobabel, para começarem a edificação do templo. Eles lançam primeiro as bases e colocam o altar no seu devido lugar, e depois então eles lançam os alicerces do templo para poder começarem a construção. O altar é de suma importância para a vida de todos aqueles que conhecem a Deus, porque o despertamento te leva a renovar o altar. O que era o altar? No Antigo Testamento, nós encontramos alguns homens que edificaram o altar para prestarem adoração a Deus. O altar do Antigo Testamento era um monumento feito de pedras e ele tinha umas certas medidas para que ali fosse depositado o sacrifício. O sacrifício sempre era um animal que poderia ser uma ovelha ou um cordeiro. Este animal ele era dividido em 4 partes e colocado, disposto em 4 dimensões naquele altar. Era colocado sobre aquele altar lenha, e sobre a lenha então se colocava as peças, os 4 quartos do animal sacrificado, e depois então era lançado fogo como uma oferta a Deus. Então o altar era de suma importância para todos aqueles que queriam se aproximar de Deus. O altar era uma demonstração testemunhal clara de que aquela vida estava procurando Deus para viver e experimentar aquilo que Deus tinha para ela. E também o altar dava a noção para Deus de que ali estava um adorador. Nesta lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir-se de se achegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Então, meus queridos irmãos, uma das questões que invade o coração do homem é esse desejo de querer se aproximar de Deus. Na verdade, o homem teve a sua origem em Deus, e o desejo dele é voltar para Deus. Muitos missionários e muitos expedicionários e muitos descobridores, ao chegarem em certos lugares onde havia certas de tribos nômades e até mesmo pessoas, eles descobriram que sempre havia ali um lugar de adoração. E ao descobrirem que havia um lugar de adoração, encontraram altares. Isso até aqui mesmo, no Império Inca, aqui no Peru, descobriram lugares de adoração. No Brasil também descobriram, nas tribos guaranis, lugares de adoração. Esta é uma realidade, porque o homem saiu de Deus e o desejo dele é aproximar-se de Deus, é vir para diante de Deus. E com este desejo, com esta vontade, ele então sai edificando altar. Muitas vezes esses adoradores, no afã de adorar a Deus, vai adorando um Deus falso, não o Deus verdadeiro. Mas o altar é um testemunho eloquente de que as pessoas têm uma necessidade de Deus. O despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiram a necessidade do acesso a Deus, que o altar lhes proporcionava. Lembra que quando Deus diz a Moisés o que deveria ser feito, o tabernáculo no deserto, ele fala também sobre os elementos necessários para esse tabernáculo. E logo na entrada, no pátio externo do tabernáculo, havia o lavacro e havia o altar. Então o ofertante chegava com o animal, entregava, colocava a sua mão direita na cabeça do animal,
confessava os seus pecados e, após confessar os seus pecados, o sacerdote degolava este animal, derramava o sangue, fazia todo o procedimento que seria feito no ritual do sacrifício e colocava este animal sobre o altar. Era uma forma de que os pecados daquelas pessoas que ofereceram aquele sacrifício havia sido perdoado e que agora eles estavam mais próximos de Deus. Este altar fez com que os judeus sentissem a necessidade de acesso a Deus, que o altar lhes proporcionava. O propósito que trazia no coração ao retornarem ao cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Eles sabiam, ao retornarem para Jerusalém, para a Judéia, que eles não tinham força suficiente para vencerem os inimigos que estavam rodeando a terra. Porque, na verdade, para a terra de Judá, quando foram transpostos para a Babilônia, muitos outros inimigos vieram e anexaram faixas da terra judaica aos seus territórios. E havia, em contrapartida, outro povo do lado norte, que havia sido trazido pelo rei Assírio, que quando Israel fora levado para a Babilônia, eles aproveitaram também para poderem dominar a terra. Então eles voltaram diminuídos em forças, diminuídos em recursos, eles voltaram também diminuídos em quantidades de pessoas. E para que eles pudessem realmente chegarem ali e ter a força, eles sabiam que não poderiam contar com a força deles, eles precisariam contarem com a força de Deus que sempre esteve com eles. As histórias das conquistas daquele povo ainda estava vívida agora na mentalidade e no coração daqueles que estavam retornando para a terra de Judá. E eles então vinham com aquele pensamento: ao retornarmos, vamos edificar o altar, vamos nos aproximar de Deus, vamos oferecer o sacrifício, porque somente Deus nos dará força para vencer o inimigo que ali está. E assim, neste propósito, que eles sabiam que tinham inimigos cruéis, por isso eles vieram com esse pensamento e com essa determinação. Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Êxodo 29, 43. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. A presença de Deus, o falar de Deus, o se aproximar de Deus. E o altar era o lugar onde, ao oferecer o sacrifício, aplacava a ira de Deus, trazia o perdão ao povo e também a comunhão de Deus com este povo. Eles queriam experimentar novamente Deus no meio do povo, e por isso eles chegam. E a primeira coisa que eles fazem é a edificação do altar. Louvado seja o Senhor. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disto. Vejamos, no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, vocês se lembram que o rei Acabe, ele é agora o rei da parte norte de Israel, porque na época de Jeroboão e Roboão, o reino foi dividido. Então 2 tribos seguiram Roboão na parte sul, compreendendo a Judéia, com Jerusalém a capital, e 10 tribos seguiram a Jeroboão na parte norte, compreendendo 10 tribos e a capital Samaria. E o rei Acabe casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, o Sidônio. E ao casar com Jezabel, ela traz para as terras de Israel a adoração a Baal, ao ponto de que uma perseguição tremenda vem contra os profetas de Deus e toda a adoração a Deus é praticamente aniquilada, ficando alguns remanescentes e perseguidos, e dentre eles está o profeta Elias. Jezabel aproveita as custas, o erário do próprio governo para a promoção da adoração ao Deus Baal, e ao ponto de que o povo começou a ter 2 pensamentos: é Deus Deus ou
Baal é Deus. E houve então um grande desafio lá na montanha do Carmelo, quando, ao 3 anos e meio, quando o profeta Elias havia profetizado aquela seca, agora então Deus ordena a ele que se apresente ao rei Acabe e faça esse desafio. E lá para o alto do Carmelo eles foram. E o desafio era que cada um tomasse um animal e oferecesse em sacrifício. E o Deus que respondesse com fogo, este era Deus. E os profetas de Baal, como eram 400, e os profetas de Aserá, um outro deus sidônico, também eram 450, Elias disse: vocês são mais em números, então faça os preparativos primeiros. E eles então fizeram, organizaram e começaram a clamar e a lancetear os seus corpos, ao ponto de derramarem sangue. E não havia voz, não havia som, não havia qualquer tipo de manifestação. E Elias então começou a zombar deles e dizia: grita mais alto, de repente ele está dormindo, ou está atendendo alguém, ou intentando uma viagem, e ele os escutará. Porque Baal era apenas um deus da imaginação humana, assim como outros deuses que acontecem na imaginação do homem. Não tem fôlego, tem nariz, mas não tem fôlego, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, ouvido, mas não escuta, mãos, mas não apalpam, pé, mas não anda. São imagens que o próprio homem, na sua translocada e desenfreada necessidade espiritual de voltar para Deus, criaram os seus deuses à parte do Deus verdadeiro. E assim aconteceu. Eles estiveram ali pedindo para que Baal lhes respondessem até por volta do sacrifício da tarde, às 2 da tarde, e nada aconteceu. Então Elias disse: agora chegai-vos a mim. E a Bíblia disse que Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, que estava quebrado. As pedras estavam esparcidas, eram 12 pedras, uma simbolizava o nome de cada tribo de Israel. Assim como Israel era 12 tribos, eram 12 pedras. E ele colocou aquelas pedras nos seus devidos lugares, colocou a lenha, cortou o bezerro, colocou os 4 quartos do bezerro sobre aquela lenha e mandou que as pessoas que ali estivessem enchessem de água os cântaros que ali estavam. Eles encheram por 1, por 2, por 3 e até por 4 vezes, ao ponto de que uma sanja que ele havia feito em volta do altar se transbordasse de água, e ficou ensopado de água aquele sacrifício. A visão humana parecia impossível que aquele altar poderia pegar fogo. Porém, aquilo que o homem tem como visão humana não é o que tem Deus. Ali era um desafio, era uma prova. Quem é o Deus verdadeiro? O povo estava cocheando em 2 pensamentos. O povo havia abandonado o próprio Deus. E naquele momento, então, Elias, ele clama a Deus. Ele faz uma oração curta de 46 palavras e, de repente, não dá tempo dele dizer amém, o fogo caiu do céu e consumiu o sacrifício e queimou as pedras, e diz até a Bíblia, e lambeu as águas que estava naquele sulco, e todos caíram por terra gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Na época de Esdras, também foi da mesma forma. Quando o piedoso Esdras chega lá em Jerusalém, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar o altar de Deus no seu devido lugar. E se você que está nos acompanhando nesta manhã, quer que a sua vida tenha realmente um despertamento espiritual, procure analisar como está o altar da sua vida, como ha sido este lugar da adoração da sua vida, se verdadeiramente as pedras da edificação desse altar estão no seu devido lugar. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no 1º ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor, porque Manassés, que foi o antecessor de Ezequias, ele havia até fechado as portas da casa do Senhor. E havia, Acaz também, o rei, havia
feito a cópia de um altar que estava em Damasco e trouxe para Jerusalém, para que nele também fosse prestada adoração. E fechou a casa do Senhor, cessou-se o sacrifício, os sacerdotes cessaram os seus turnos, o seu trabalho, porque o povo todo agora começa a abandonar o verdadeiro Deus. Mas quando Ezequias assume o reinado, ele vem restaurar. Ele elimina a idolatria de Jerusalém, ele elimina a idolatria de toda Judá, ele elimina a idolatria até mesmo lá no Reino do Norte. E também o que ele faz? Ele abre as portas da casa do Senhor, que estava fechada, que o pessoal já não aparecia mais para a adoração. Ele remove o altar que Acaz tinha colocado, aquele altar que ele havia pego o desenho lá em Damasco, um altar idólatra, e colocou para rivalizar com o altar de Deus. Ele faz uma verdadeira purificação para a restauração da presença de Deus no meio do povo. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. Então, naquele tempo, todo um silêncio se pairava na casa de Deus, no tempo do reinado de Acaz. Mas agora, Ezequias chegou e toda a atividade espiritual no templo começou novamente a ser praticada. O altar fora novamente santificado, reedificado e reconsagrado, e o povo voltou a adorar, o cântico voltou à casa de Deus, os sacrifícios voltaram à casa de Deus. Quando restaura-se o altar, precisa que haja esse despertamento. Quem faz o despertamento no coração do homem é o Espírito Santo. Ele então toca no nosso espírito e nós passamos a priorizar as coisas espirituais. Foi o que aconteceu aqui na época do rei Ezequias. Louvado seja o Senhor. Quando os judeus voltaram do cativeiro, eles também construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, e sacrificaram o holocausto ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Todo despertamento genuíno começam com a restauração do altar. Por isso, os judeus sentiram a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Então, o altar, de acordo com as Escrituras, era um lugar construído para nele se oferecer sacrifício. O holocausto de animais era um testemunho perpétuo, um favor. Sentia-se nele a manifestação divina, significava a presença de Deus, santificava-se as ofertas e era o lugar onde se realizava a comunhão dos fiéis com o Senhor. Por tais razões, o altar era respeitado. O altar era o lugar do encontro com Deus. Isso demonstra que aqueles no antigo pacto vinha edificar o altar, significava que eles estavam interessados em Deus, nas coisas de Deus. Eles estavam voltando para as coisas de Deus. Neste tempo em que nós estamos vivendo, meu amado irmão e meu querido companheiro, nós temos a responsabilidade de voltarmos novamente às coisas de Deus, às coisas espirituais. Chegamos um momento em nossa vida que nós não temos mais outra alternativa a não ser voltarmos para a presença de Deus. Nós, com o passar do tempo, vimos que muitas pessoas veio a esfriar-se na fé. Outros vieram até a naufragar e abandonar a fé. Outros vieram a apostatar-se da fé. Porque com o passar do tempo, nós fomos dando lugar às coisas materiais e não às coisas espirituais. E ao olharmos para as coisas materiais e nos preocuparmos só com as coisas materiais, nós abandonamos aquilo que era de prioridade em nossas vidas, que era então ter uma vida na presença do Senhor.
E fomos abandonando. E quando nós fomos abandonando, nas nossas vidas começou a se agregar as coisas seculares, as coisas que o mundo oferece. De repente, nós começamos a pensar como pensa o mundo, nós começamos a vestir como veste o mundo, nós começamos a falar como fala o mundo, nós começamos a agir como age o mundo. Lamentavelmente, meus irmãos, lamentavelmente, mandaram a mim esses dias atrás um vídeo de uma certa igreja, que eu aqui não quero nem citar o nome, em que o pastor está apresentando a live e atrás em suas costas estão umas jovens vestidas com shorts minúsculos, dançando como que se fosse um programa do Domingão do Faustão. As coisas foram para essa direção. Deus tem saído do meio do seu povo, porque o seu povo tem contaminado as suas vidas, tem abandonado o altar da adoração, o altar da oração, o altar da santificação, e tem entrado por uma vida de promiscuidade, de pecado e de maldade. Que Deus uma vez mais nos desperte para restaurarmos o altar da nossa vida e voltarmos novamente para o lugar aonde nós não deveríamos sair, porque, meus queridos irmãos, este momento em que estamos vivendo, eu posso vos assegurar que este momento em que estamos vivendo é um momento que Deus está chamando a nossa atenção e dizendo: volte para o lugar da oração, volte para o lugar da minha presença, volte para o lugar aonde vocês não deveriam sair, porque nós, o povo de Deus, ainda podemos orar, podemos clamar, e Deus pode trazer a restauração para este mundo. A palavra de Deus está no coração do povo de Deus, mas este povo de Deus só será usado se restaurar verdadeiramente o seu altar na presença do Senhor Deus. Portanto, meu querido irmão, com todo carinho, com toda a liberdade cristã, eu quero te dizer nesta manhã: é hora de voltarmos para o altar, é hora de consagrarmos novamente a nossa vida, é hora de colocarmos novamente diante do Senhor, é hora de colocarmos as coisas no seu devido lugar. Se cometemos pecado, vamos nos arrepender, vamos vir para diante do Senhor, confessar o nosso pecado, pedir o seu perdão e continuarmos a nossa vida, sermos restaurados na presença do Senhor, porque a tua vida será usada para abençoar e impactar outras vidas nos dias de hoje. Louvado seja o Senhor para sempre. Oh, glória a Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Segundo, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. No Antigo Testamento, o centro da comunhão era o altar com o sacrifício. No Novo Testamento, Cristo é o centro da nossa comunhão. No Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus Cristo lá no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja de Coríntio: primeiramente vós entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Todas as coisas subsistem por ele, Colossenses 1, 17. Para que em tudo Jesus tenha a preeminência, Colossenses 1, 18. Para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal da esquina, 1 Pedro 2,7. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Já que no Antigo Testamento, o altar era o centro da adoração do adorador, no Novo Testamento, Jesus Cristo é o centro pelo qual dirigimos a nossa adoração. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício do seu Filho. Então, o planejamento da redenção partiu do coração do Pai. É por isso que Jesus diz no capítulo 3, versículo 16 de João:
porque de tal maneira amou Deus o mundo. O amor do Pai pelo homem perdido, desde o Éden, quando no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, quando ele disse: porém inimizade entre tu e a serpente, entre o seu descendente e o descendente da serpente, esse lhe ferirá a cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar. Já revelava ali o amor de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus. Então o projeto da salvação de Deus nasceu no coração do Pai na eternidade, antes que o mundo existisse. Agora, depois nós temos Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta de sacrifício. O Pai planejou e o Filho executou. Esse planejamento de Deus teve a sua execução em Cristo Jesus, quando ele morre no Calvário como o preço da nossa redenção, e deu a você e a mim a oportunidade de crermos para sermos salvos. Ele morreu pelos nossos pecados, levou sobre o madeiro os nossos pecados, padeceu para levar-nos à presença de Deus. Porque o nosso distanciamento de Deus não é geográfico, não era geográfico. O nosso distanciamento de Deus era moral. O nosso pecado nos distanciava do Senhor Deus, nos deixava longe. Deus planejou salvar-nos. Deus planejou, o Filho executou o plano ali na cruz do Calvário, e quando ele gritou: está tudo consumado, ele estava realizando a maior obra que fora feito em favor da humanidade. A maior obra que se fez não é uma hidrelétrica, não é uma usina de processamento, de purificação de água, não é nada dessas coisas. A maior obra em favor da humanidade foi o que Cristo fez no alto do Calvário, lá naquela cruz tosca, quando ele ali morreu, se entregou como sacrifício para que eu e você pudéssemos ser redimidos de nossos pecados. Depois nós encontramos a atuação ativamente na morte de Jesus através do Espírito Santo. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Jesus e o Espírito Santo, ele foi ungido. Na verdade, o Espírito Santo atuando na vida de Jesus, nós encontramos desde o nascimento. Porque Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Ele, como homem, ele teve mãe e não teve pai, e como filho de Deus, ele teve pai e não tem mãe. Esta é a figura de Jesus Cristo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, depois ele foi ungido pelo Espírito Santo no seu batismo, ele foi levado para ser tentado pelo Espírito Santo no deserto. Ele venceu ali, e aí ele vem cheio do Espírito Santo para começar o seu ministério na terra. O seu ministério fora com evidências de poder do Espírito Santo, até em uma certa ocasião questionaram que os seus milagres eram então feitos por Beelzebu, e ele disse: não, eu estou fazendo esses milagres por obra do Espírito Santo. Toda a obra de Jesus fora concluída e fora feita por atuação do Espírito Santo. E o Espírito Santo deu-lhe a força necessária para que ele sofresse, padecesse e fosse até o fim, para que propusera a você e a mim a salvação. E agora, o que faz o Espírito Santo? O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Ele aplica esta obra salvífica de Cristo na vida de todo ser humano. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que fala a consciência humana, é Ele que fala ao coração humano. É por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Louvado seja o Senhor. Então toda a Trindade atuou ativamente na obra da expiação que Jesus realizou na cruz do Calvário. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Então o Espírito Santo desperta no espírito do homem que está em estado de morte, para que ele compreenda
para que ele compreenda a grande vitória que Jesus conquistou lá no Gólgota. A vitória de Jesus não foi para ele, a vitória de Jesus foi para nós. Fora ele que venceu ali, e o Espírito Santo agora então vem trazer isso ao nosso entendimento. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para essa grande realidade. Depois de ser desiluminado, suportaste grandes combates e aflições. Então, quem ilumina o homem para esta grande realidade do que Cristo fez na cruz do Calvário é o Espírito Santo. É Ele que trabalha na consciência do homem, no entendimento do homem, dando ao homem a certeza de que aquilo que Cristo fez é favorável a este próprio homem. O Espírito Santo revela, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então toda a revelação sobre Cristo virá pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que revelou a Pedro que Jesus era o Filho do Deus bendito. É o Espírito Santo que revela ao coração e ao entendimento do homem que Jesus é o que morreu em seu lugar para a salvação. O Espírito Santo também ensina. Ele ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. É por isso que as pessoas vão aos cultos, e quem sabe você já foi a um culto alguma vez, ou tem ido sempre, e na hora da palavra de Deus, o seu coração começa a queimar, a sua consciência começa a falar, é o Espírito Santo agindo em você, tocando em você. Naquele momento em você se desperta as suas sensibilidades espirituais, desperta em você as suas emoções, toca no seu coração. Muitos extravasam as suas emoções dando glória a Deus, dando aleluia, chorando, falando em mistério, conforme o Espírito Santo toca em você e conforme as suas emoções então são propagadas, exteriorizadas. Isso faz o Espírito Santo. Ele ensina esta realidade, que Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz do Calvário para a salvação da humanidade. O Espírito Santo também explica o verdadeiro significado da morte de Cristo na cruz, pelo seu infinito alcance. Olha, a explicação desta morte só pode ser entendida pelo Espírito Santo. É Ele que vai aclarar no seu entendimento o significado da morte de Jesus naquela cruz. O projeto de Deus. Jesus não é um coitado, esquece disso. Jesus não é um pobretão. Jesus não é aquele a quem é o ser mais desprezível. Esquece disso. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio executar o projeto de Deus nessa terra. Quando ele morreu naquela cruz, ele não morreu pelos seus pecados, ele morreu pelos nossos. Ele não tinha culpa, ele era inculpável. Ele não tinha mancha, ele não tinha nódoas, ele não tinha nenhuma marca, ele era puro. Mas ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é ele que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. E o Espírito Santo faz isto, despertando em você e explicando ao seu coração o valor daquela morte, o significado daquela morte, a profundidade daquela morte. E quando ele brada ali dizendo está tudo consumado, ele está dizendo o projeto de Deus foi realizado. E agora o Espírito Santo quer aplicar isso no seu coração. Algumas pessoas até muitas vezes quedam-se revoltadas na igreja quando alguém lhe faz um convite dizendo, você não quer receber Jesus como seu Salvador? E eles dizem, não, mas eu recebi Jesus desde quando eu sou pequenino.
Nada disso. Receber Jesus como Salvador é crer no sacrifício que Ele realizou e aceitá-lo como seu Salvador pessoal, para viver para Ele todos os dias de sua vida. Este é o propósito da recepção de Cristo em seu coração. Então o Espírito Santo revela, Ele ensina e Ele explica ao seu coração. E por último, o Espírito Santo, Ele penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo, revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, em Isaías 6, de 5 a 7, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. É o Espírito Santo que faz isso. Ele veio para convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. No Novo Testamento, Cristo tornou-se, então, o centro da nossa comunhão com Deus, através de uma morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como o nosso ponto central de culto a Deus, como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o ponto central do culto era o altar. No Novo Testamento, o ponto central de adoração a Deus é Cristo Jesus. É por isso que muitas vezes eu estou dizendo e não canso de dizer, cuidado com aquilo que você canta, cuidado com aquilo que você adora, porque só existe uma forma de adorar a Deus, que é por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, quando você adorar a Deus, não se esqueça, isso deve ser feito por intermédio de Cristo Jesus. Deus só aceita a adoração através de Cristo Jesus. Cuidado com as imitações, é o nosso terceiro ponto. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Despertamento espiritual vai te levar a se aproximar de Cristo, vai fazer com que você tenha mais apego a Cristo, vai te levar a amar mais a Jesus, vai fazer você ter uma dedicação maior para com o Filho de Deus. O Espírito Santo vai pegar você e te levar mais próximo de Jesus, e Jesus vai te abraçar para que você possa entender os mistérios que há no Pai, o Deus bendito. Não há outra forma. Todo despertamento que não foque a Jesus Cristo não é despertamento. O Espírito Santo não traz a glória para si. Jesus disse, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de ensinar, vou há de anunciar. Então o Espírito Santo não chama a atenção para si. O Espírito Santo chama a sua atenção para Cristo. O propósito do despertamento é levar você a Cristo. O propósito do despertamento do Espírito Santo na igreja hoje é levar você para Cristo. Qual é o papel do Espírito Santo? É como aquele servo Eliezer, que vivia na casa de Abraão, que foi buscar uma noiva para Isaac. Lembra? Capítulo 24 de Gênesis. E ele, quando chega lá, ele dá presente para Rebeca, ele prepara a Rebeca, ele traz Rebeca, mas ele fala lá para Rebeca sobre Isaac, que é o noivo. Ele fala para Rebeca sobre as conquistas que o noivo tem, a herança que o noivo tem, e fala do pai do noivo. Então a preocupação dele é levar Rebeca para Isaac. A preocupação do Espírito Santo em despertar a igreja, é levar-nos mais para próximo de Jesus. Despertamento que não te leva para junto de Jesus, não é um despertamento genuíno. Não passa de efurismo, não passa de coisas carnais e muitas vezes até de coisas do intelecto humano. Um despertamento genuíno te leva para próximo de Jesus.
Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows, com apresentações de cantores evangélicos. Neste show, dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando, de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado! Esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Deus não aceita louvores profanos. Deus não aceita imitação barata do mundo com as coisas de Deus. É preocupante você encontrar as pessoas dizendo: estou indo num show gospel. Show gospel. Aonde nós fomos parar? Se é um show, não tem nada para Deus, porque Deus recebe adoração, não é show. Deus recebe adoradores, não cantores. Escute, se equivocou-se. Nós, de repente, colocamos na plataforma de nossos púlpitos pessoas que se apresentam, que faz uma apresentação. São pregadores que chamam a atenção para si e não para o Cristo, que não deixe de maneira nenhuma Jesus ser apresentado ao povo. E as pessoas estão mais preocupadas com a marca do relógio que o pregador está, com o sapato que ele está calçando, com o terno que ele está usando, com os jargões que ele está falando, e muitas vezes com uma mensagem que é de filosofia ou de autoajuda, e nada mais do que isso. Os nossos púlpitos estão repletos de filosofia barata, de autoajuda. As nossas mensagens, elas são mensagens para levar a pessoa a massagear o seu ego. Pode continuar cometendo os seus pecados de adultérios, de maldade, de promiscuidade, pode viver uma vida de homossexual, pode fazer o que for, mas se você está dentro de um templo hoje ouvindo uma mensagem, você vai ouvir que Deus te ama e você vai ouvir que você pode continuar daquele jeito, que Deus vai te abençoar da mesma forma. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Deus ama a todos, isso é uma realidade. Mas o que Deus quer e o que o Espírito Santo faz é que você se foque em Cristo Jesus e abandone a sua vida pregressa e viva uma vida que agrade o coração de Deus. Nós mudamos a mensagem e se formou aí uma grandes agências e empresas que têm certo nome de igreja, campanhas de todo tipo. Campanhas para receber isso, para receber aquilo, é chave, é carro, é isso e aquilo outro. Pasme os senhores, esses dias atrás me mandaram um vídeo na internet de um pastor, não posso dizer que aquele é pastor porque estou estragando a nossa classe, mas um senhor que se intitulava pastor, colocou dentro do seu templo um veículo e disse: olha, você vai vir ao culto, você vai colocar a mão neste veículo 0 km, vai deixar a sua oferta e Deus vai te dar isso a você, vai te dar um veículo 0 km. Meu querido irmão, isso é uma jogatina com o nome de Deus. Acabamos com esse besterol e entramos verdadeiramente num despertamento. Vamos novamente para a santidade, vamos novamente para a entrega à presença de Deus, vamos voltar ao primeiro amor. Meu querido irmão, se Deus quiser te prosperar economicamente, Ele pode fazer, mas o maior interesse de Deus é preparar a tua vida e te levar para os céus, para que você tenha uma vida eterna e uma vida feliz. Os céus não é aqui na terra. O paraíso é aqui na terra só para os TJ, para nós há um novo céus, um céus aonde a glória de Deus habita, e é para lá que nós estamos caminhando. O Espírito Santo está nos santificando para levar-nos a este lugar. Então, este despertamento se faz necessário. Cuidado com as imitações. Nem tudo que se diz igreja de Cristo é igreja de Cristo. Cuidado aonde você vai. Alguns estão fazendo festa julina, outros estão fazendo festa de torcidas de time de futebol e dizendo que isso é culto a Deus. Acabe com isso, usando de todos os meios e subterfúgios, fazendo uma mescla entre evangelho e macumba, evangelho
e sorteios e coisas dessa natureza. Nós, como cristãos, meus irmãos, fomos chamados para sermos exemplo nessa terra. Somos chamados para ter um altar restaurado na presença do Senhor. Que o Espírito Santo venha despertar a sua igreja, venha despertar você, venha despertar a mim, e que possamos mais uma vez voltar ao lugar da adoração e termos uma reconciliação perfeita e completa com o nosso Deus. Oh, glória a Deus! Também, todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas não sai do lugar. Avivamento verdadeiro, despertamento verdadeiro é promovido pelo Espírito Santo, não é promovido pelo homem. Ah, mas tem aquele evangelista avivalista. Ele vem, tira o avivamento da pasta, fala 40, uma hora, naquele momento você se extravasa, dá glória a Deus, aleluia, salta, pula. Quando ele vai embora, ele coloca o avivamento de volta na sua pasta e vai embora, e você fica na mesma vidinha. Eu creio no avivamento. E eu creio também em homens de Deus que são usados pelo Espírito Santo para trazer ao coração das pessoas o despertamento através da palavra. Mas nem tudo que se ouve e nem tudo que se vê é avivamento. Não passa muitas vezes, não tem unção, tem transpiração. Não passa de um intuito humano, a oratória humana, jeito humano, psicologia humana, e que muitas vezes as pessoas ouvem, salta, pula, passou, aí volta aquela vida antiga. Todo o avivamento te deixa melhor, te deixa mais para perto de Deus. Então, nesta manhã deste dia, eu quero orar com você e orar por você. O despertamento, ele renova o altar. Quem sabe a sua vida está fria, quem sabe você já não está encontrando mais motivos para se aproximar